como a meninos em Cristo. Ele está dizendo que a igreja não tinha maturidade para ele trazer uma mensagem com mais profundidade. Ele teve que falar com eles como natural, carnais, tratar de assuntos naturais com ele, porque se tratasse de coisas espirituais, eles não iam entender. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministro pelos quais Cristo crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Senhor Jesus, estamos falando e lendo sobre o primeiro mensageiro, o mensageiro da era de Éfeso. O apóstolo que enfrentou muitas adversidades nos seus dias, e no final da sua luta, da sua batalha, ele disse: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Ó Pai, que ao findar a nossa carreira, o nosso tempo terminar, ao chegarmos do outro lado, nós podemos repetir as palavras desse grande apóstolo: eu trago no meu corpo, eu finalizo o meu trabalho, mas com as marcas do Senhor Jesus Cristo. Oramos que esta palavra possa servir de ajuda para todos os nossos irmãos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Esse texto tem uma longa implicação e eu gostaria, se possível, mostrar para vocês que tem 3 coisas aqui ainda que nos faz uma base para o que vamos ouvir.
tinha 3 homens na era de Éfeso. Um era Paulo, Apolo e Pedro, que ele chamava de Cefas. Agora, me acompanhem só um pouquinho para vocês verem como que as coisas se repetem, como os espíritos cavalgam em todas as eras. Não seria diferente. Paulo foi muito enfático aqui, dizendo assim, ele estava plantando, e sobre o fundamento que Paulo plantou, Apolo estava edificando sobre aquilo, quer dizer, pregando o que Paulo estava ensinando. Mas ele disse assim, nem eu e nem ele não podíamos fazer nada se o nosso fundamento não é a pessoa de Cristo. Mas se você, deixa eu mostrar para vocês, Apolo, eu vou ler depois lá em Atos 18 e 24, que ele era da Alexandria. Ele era da Alexandria. Ele era egípcio. E ele estava exatamente pregando no ano 52 da era, 19 anos depois da morte de Cristo. Ano 52. Quando ele começou, não sei, eu tenho dele o seu nascimento, sua morte, o seu país, né? E o que ele era, o que ele representava. Aqui você vai encontrar escrito assim, ó, João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas que lhes perguntassem, quem és tu? Sacerdotes e levitas, para saber quem era ele. E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? Disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Ele disse, não sou Elias, não sou profeta, não sou o Cristo. Ele não usou nenhuma das prerrogativas a respeito dele. Nós sabemos que ele era profeta, ficou entre a lei e a graça. Sabemos que ele era Elias, que ele não era o Cristo, mas profeta ele era, porque ele era Elias, tá? E também, além de profeta, João era o mensageiro que precursou a primeira vinda de Cristo. Disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Então me fala, quem que você é? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai caminho do Senhor, o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados
era o dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem pós mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Veja agora. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que perdão, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. E foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. Era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Agora, ele disse: este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, achou Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Aí vai desenrolando até Natanael. Veja bem aonde nós vamos abordar o assunto nesta noite. Não é uma coisa simples isto, não é uma coisa simples. Esses homens que andavam com João, esses discípulos que estavam com João, criam em João. João tinha uma vida sobrenatural. Mas quando João apontou o cordeiro que passava por perto, eles então deixaram João e seguiram o Senhor, porque o ministério de João estava encerrando, e ele estava colocando esses discípulos agora em Cristo, no companheirismo com Cristo, tornando discípulos de Cristo. Você não vai encontrar aqui nenhuma divergência entre Cristo e João.
E esses discípulos também sabiam exatamente o que João estava fazendo. João tinha instruído: quando eu apontar este homem, vocês me deixem e vão atrás dele. Siga-o. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o sacrifício. E quando o irmão Branham estava encerrando sua jornada, ele estava dizendo: vai vir um, e quando ele vier, vocês irão saber. Então, convém que eu diminua e ele cresça. Repetindo na segunda vinda, o irmão Branham apontando para Cristo: quando eu sair de cena, eu estou lhes instruindo que vai vir um que vai tomar lugar, e esse é ele, este é esta pessoa, este é Cristo. Repetiu-se aquilo que aconteceu nos dias de João, aconteceu nos dias do irmão Branham. O irmão Branham disse no 7º selo que quando ele terminasse o seu ministério, um homem maior do que ele viria, e esse teria exatamente aquela palavra que o profeta estava apontando. Ele vai ter exatamente a palavra que vai levar a noiva à perfeição. E esta palavra que o Senhor tinha para levar a noiva à perfeição, estava escrita, já havia sido ensinado isto, mas o que ela precisava é chegar no tempo dessa palavra abrir, ela reconhecer Cristo hoje em nosso meio. Identificar Cristo naqueles dias, você pode dizer: mas era muito fácil, ali estava João, e João apontou quem ele era. Eu digo para você que tinha tantos ensinamentos, tinha tanta confusão religiosa, e para se separar daquela gente ali, tinha que ter uma única coisa: eleição para aquilo. Eu quero dizer outra coisa aqui, e nós vamos entrando um pouquinho mais profundo agora. Eu estou fazendo uma base aqui para você ver aonde Apolo estava, e aonde o mensageiro da era estava, para você ver a correção que Paulo fez para trazer um grupo que era seguidor de Apolo. Nós vamos ver algumas escrituras que vai certificar disto. Olha, isso pode ser para você um pouquinho confuso agora, mas eu posso provar isso para você na Bíblia e na mensagem. Nós nascemos com direito de escolha, direito de rejeição, de aceitação. Isso é chamado de livre-arbítrio. É apresentado a você uma proposta, e esta proposta você vai aceitar ou vai rejeitar. Então quer dizer que o único que nasce com duas naturezas é o eleito. Ele nasce com duas naturezas. Logicamente que ele nasce com a natureza mundana. Todos nós viemos da queda. Todos nós estamos vestidos de uma casa mortal, uma casa que perece. Estamos vestidos de um corpo mortal, de uma natureza mortal. Mas dentro desta natureza existe uma outra natureza que só o eleito tem. Só o eleito tem esta natureza, porque ele tem a semente de vida eterna, ele tem os genes
de Deus. Ele vai descobrir, ao longo da sua vida, que tem algo dentro dele que ele não tinha conhecimento. Ele passou a se conhecer quando a luz brilhou no seu caminho, quando a palavra veio a ele. Então ele descobre que tem uma outra natureza que é muito, muito superior à natureza que ele nasceu. Então ele nasce com duas naturezas. Esaú era reprovado. Ele nunca podia aceitar o que Jacó aceitou. Faraó foi reprovado, diz lá em Romanos 9. Então, levanta-se um vaso para a honra e outro para a desonra. Então, chegando no livre-arbítrio, você sabia que o único que nasce sem livre-arbítrio é o eleito? Você pode até discutir isso, pode até pensar sobre isso, mas busque isso nas Escrituras. O eleito não tem livre-arbítrio. Se você tivesse livre-arbítrio, talvez você escolhesse ir para o inferno. Talvez você escolhesse ser parceiro de Satanás. Tá? Mas como você nasceu sem este livre-arbítrio, que já tinha uma natureza dentro de você que era divina, ela tinha que se despertar. Este eleito, esta vida, ela vai receber o Espírito Santo sem sombra de dúvida. Porque Deus fez você com uma natureza para receber o Espírito Santo. E quando você recebe o Espírito Santo, essa natureza que você nasceu com ela, ela é banida, ela é jogada para fora. Ela é jogada de lado, ela não aparece mais. Isso é chamado na Bíblia de velho homem, de velha mulher. Então você, não foi apresentado um plano para você, porque se você for discutir sobre predestinação e eleição, como prega as duas facções religiosas, que os armenianos e os metodistas, os anglicanos, eles se divergem, eles chegam num ponto comum, mas se divergem, tá? E eles não conseguem entender isto, porque ele fala, eu tenho o direito de aceitar e de rejeitar. Por isso que um dia eu estou bem, diz o anglicano, um dia eu estou bem, estou feliz, nesse dia é o dia que eu estou para o lado bom da coisa. Mas o dia que eu me azedo, outra natureza me pegou. Isso é o diabo. Se a natureza velha me pega, então está bem claro que ainda ela me domina e eu não tenho o Espírito Santo. Leia sobre os anglicanos. Eles falam que um dia estão salvos, outro dia não. Um dia eles estão bem, estão tranquilos, e os pássaros estão cantando maravilhosos, eles admiram os pássaros. No outro dia, eu quero dar um tiro e matar aquela sabia lá, está me perturbando. A outra natureza está ali, é o que eles pregam. Estou simplificando bem a coisa para ficar mais claro. Agora, quando você recebe a natureza divina, você pode ser apedrejado, o seu barco ir ao naufrágio, você pode ter problemas na família e problemas sérios, você pode perder e ter prejuízo de todos os lados, que ninguém tira aquilo mais, porque a sua vitória não conta aqui, conta lá. E você sabe que tinha que passar por aquele caminho, passar por aquele aperto. Quando chegaram para o Mombrana lá, um camarada lá, acho que é um pastor, disse, olha, vem cá, vou contar a história da sua família para você. Profeta, não precisa contar a história da minha família. Era problemas. Talvez o biripão chegou a até fumar.
Não sei se era isso, estou só deduzindo, né? O profeta disse: Deus viu eu passando por isso antes da fundação do mundo. Deus viu a enchente, Deus viu eu vindo a minha sogra, Deus me viu perdendo Sharon, Rose, e sepultando a minha mulher, ainda as flores na sepultura do meu irmão não tinham murchado. Deus viu isto. Isso não tirou, não diminuiu, não tirou o irmão Branham de cena. Ele pregou com mais desejo de salvar almas. Então a natureza de William Branham agora não era mais o lutador de boxe, aquele que queria matar o homem que matou seu cachorro, não era aquele briguento na escola. Agora tinha uma outra natureza, e todas as pessoas gostavam de ficar perto do irmão Branham. E a rua que o irmão Branham morava, vi pessoas, vieram todos morar naquela rua, só que eles, o irmão Branham não parava lá, né? Mas todos queriam ser vizinho dele, todos queriam falar com ele, todos queriam estar bem pertinho dele, porque tinha uma atmosfera, tinha algo muito agradável por perto do irmão Branham. Ele ia caçar sozinho, quando ele começava a perceber, já tinha 10 do lado dele, que vinha atrás dele. Não era o William Branham, era Cristo nele. Era Cristo que atraía as pessoas a ele. E Satanás odiava aquilo, mas nunca Satanás conseguiu fazer com que William Branham voltasse àquela antiga natureza, mesmo na hora que a sua filha estava morta, e que Satanás falou para ele: olha, você prega e você ora, as pessoas são curadas, e você ajuda as pessoas, mas sabe de uma coisa? Deus não te ama, Ele não gosta de você, que Ele não está te ouvindo, você está orando com tudo que você tem aqui, Ele não te escuta. Por um momento ele pensou: o diabo tem razão. Por quê? Porque quantas pessoas já vi curadas através da minha oração, agora ressuscitadas, agora minha filha está morta, minha mulher morta, minha filha morrendo, eu orei com tudo que eu tenho, e Deus puxou a cortina e não me escuta. Aí ele fala assim, que viu um vento passar por ele. Sharon tinha acabado de morrer, o seu espírito foi se encontrar com Deus. Aí ele levantou e a voz do Senhor desceu na sua alma e disse: você tem alguma coisa? Não, não tenho nada. Essa menina é sua? Não, não é minha também, o Senhor me deu. Essa mulher é sua? Não, também não é, o Senhor me deu. Então não tenho nada? Então, Deus me deu. E o Senhor levou. Louvado seja o Senhor. E terminou ali a coisa para o William Branham. Ele disse que desceu lá naquele gens de vida. Quando atingiu aquilo lá, tudo foi dissipado. Então, esta pessoa interior que você tem, que é Cristo, não há nada que possa barrá-lo, jogá-lo para trás e te fazer prostrar. Amém? Eu quero ler para vocês aqui a mensagem. Pergunta 9, 45. Um pequeno texto aqui para a gente continuar. Foi uma pergunta feita para o irmão Branham, mas não vou ler a pergunta não, vou só ler o texto. Bem, eu sei que muitos de vocês, meus amigos batistas e presbiterianos, não estão de acordo com isto, porque vocês voltam e citam a Escritura. Agora, aqui é onde eu digo que eu tenho que fincar o cravo. Vê, vocês voltam à Escritura. Abraão, em Romanos capítulo 4, creu em Deus,
E isto lhe foi imputado, ou lhe foi concedido como justiça. Como justiça. Abraão creu em Deus, e Deus imputou isto a ele como justiça, sobre as bases de sua fé por crer. Mas, para provar Abraão, ele lhe deu a imputação, que ele foi imputado de seus pecados. Então, ele tinha concedido seus pecados, porque ele tinha crido. Ele lhe deu um sinal. Aonde você, meu querido irmão presbiteriano batista, amigos, falham em ver isto, vê, ele lhe deu o selo da circuncisão, como um testemunho, como uma prova, que ele tinha recebido sua fé em si. E isto é porque Paulo, em Atos 19, disse àqueles irmãos batistas que tinham Apolo por pastor, crendo no Evangelho, como João tinha pregado. Tem você recebido o Espírito Santo desde que creram? Desde que vocês creram? Eles tinham crido, mas não tinham ainda sido convertidos. Agora, nós tomamos errado a palavra conversão hoje. Nós diríamos que um homem que se converteu é um homem que parou de beber e tudo mais, vai à igreja ou se une à igreja, ele pode se unir à igreja, mas aquele não é o sinal de que ele está convertido. Ele não está convertido enquanto a velha vida não é morta. Ele é sepultado em Cristo e é ressuscitado com ele na ressurreição de novidade de vida. Quando o Espírito Santo tem criado nele uma esperança viva de vida eterna, que vem somente através do Espírito Santo. Agora, eu sei que essa grande escritura que eu uso, eu tenho escrito aqui, João, capítulo 5, verso 24, que ele disse, a minha escritura favorita, diz o Mombrano, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem vida eterna. Deixe lê-la, para assim dizê-lo corretamente. Eu desejo que vocês vejam isso. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus em João 5:24. Simples demais, não é? Simples demais. Mas vamos ver aonde isso vai parar. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a causa aqui, a coisa aqui está na seguinte palavra: ouvir. Quem ouve a minha palavra. Esse ouvir não é o som literal da minha voz. Esse ouvir é entender. É entender. Aquele que crer em mim, agora a Escritura diz, olha onde vai isso. A Escritura diz, nenhum homem pode dizer que Jesus é o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Você está testificando ou dizendo que as Escrituras dizendo o que o pastor diz, dizendo o que a mãe diz, ou algum pregador diz,
porém você mesmo não o sabe, até que ele lhe haja testificado a você sua ressurreição. Nenhum homem pode chamar Jesus o Cristo, senão pelo Espírito Santo. Portanto, a pergunta é, que se um homem é salvo, eu creio que se ele está olhando para o Calvário e morre nesse estado, seguramente sim, eu creio que ele será salvo. E eu creio que ele irá, se ele não teve nenhuma oportunidade. Eu faço questão de ler o texto inteiro agora. Nenhuma oportunidade antes, mas depende, você se estriba no ladrão da cruz. Você, não, o ladrão da cruz viveu, roubou, matou, prostituiu, fez a maior algazarra do mundo, e num minuto, aliás, menos de um minuto, ele foi salvo e foi para o céu. O profeta responde assim, você quer ver? Você se estriba no ladrão da cruz, mas recorde, esta foi sua primeira e última oportunidade. Jesus nunca tinha cruzado o caminho dele. Eles se cruzaram na hora da morte. Ele viu o Senhor. Então tinha uma semente dentro daquele ladrão. Aquela semente dentro do ladrão ia levá-lo a morrer ao lado do Salvador. Por que o outro não se arrependeu? Por que o outro era um blasfemo? E o outro era cheio no seu coração de reconhecimento. Nós merecemos esse tipo de morte. Mas pelo que eu vejo, esse não merece morrer assim. Então, a predestinação, a eleição, a vida dentro do ladrão, que não teve chance de ser salvo antes, não foi nem discípulo de João, que roubava naquela ocasião, agora a eleição, esses genes de vida, toma este homem pecador, ladrão, e leva para encontrar com seu Senhor na hora da morte. Para se cumprir a Escritura, todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. O profeta disse assim, olha, pode que você não tenha uma oportunidade de confissão. Eu te direi, estão bem, mas são tantas as chances para se tomar uma chance. Não espere pelo leito da morte. Deixe que esteja, ou que seja o seu leito da morte agora mesmo, que você morra agora e nasça de novo do Espírito de Deus. Voltando agora, quando o profeta falou sobre isso, e Paulo falou disso lá em Gálatas, ninguém pode chamar Jesus de o Cristo, se não for pelo Espírito Santo. E o profeta vem e diz, enquanto você não tiver a ressurreição dele dentro de você, você nunca pode chamá-lo de o Cristo. As pessoas chamam de o Cristo porque lê na Bíblia, porque o pastor falou, porque a mãe, o pai falou, mas o dia que você falar que ele é o Cristo, é quando ele está dentro de você, não porque alguém te disse, mas aquilo nasceu dentro de ti. Então você diz, eu sei que ele é o Cristo, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que a sua ressurreição está agora dentro de mim. Não falo isso porque está escrito na Bíblia, e nem porque alguém da minha família, e nem algum pregador falou. Eu falo que ele é o Cristo, porque agora não falo por ninguém, falo por mim mesmo, que isso nasceu na minha alma. E só pode dizer que Jesus é o Cristo quem é selado, batizado com o Espírito Santo. E enquanto isso não ocorrer,
nós vamos ser repetidores, mas não temos isto. Mas quando você nascer de novo e for cheio do Espírito Santo, você dirá com toda a segurança que o Senhor Jesus é o Cristo. Amém? Agora vamos lá. Eu estou falando de coisas repetidas dentro da era. Vocês querem ler Atos? Só um minuto, 18 e 24. Para você ver quem que era este homem. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga quando ouviram, olha a coisa que ia acontecendo. Eles falaram abertamente na sinagoga, tá? Falaram ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila. Quando os dois ouviram, esse casal, Priscila e Áquila, o levaram consigo, lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Sabe, esse casal, Priscila e Áquila, eles tinham o Espírito Santo. E eles ouviram esse grande pregador, de Paulo elogiar, eloquente, fervoroso, um grande pregador, e só pregava aquele que estava precursando o Senhor, só falava de João, ele não tinha outra mensagem, somente de João. Por isso que nós temos um Espírito que só fala que o irmão Branham vai ressuscitar, só fala que o irmão Branham vai ressuscitar, eles não têm outra mensagem, a ressurreição do irmão Branham, lógico que ele vai ressuscitar, se eu morrer antes do rapto, também irei ressuscitar. Mas a ressurreição que ele diz que o irmão Branham vai ressuscitar para abrir os selos, vai ressuscitar para fazer sinais e maravilhas. E vão mais longe ainda, diz que a terceira vinda de Cristo não é Cristo, é o irmão Branham. Agora, esse caso doutrinário tinha na primeira era, tinha um mensageiro na terra, Paulo, tá? E tinha na terra um pregador eloquente, que pregava só a doutrina de João, não conhecia Cristo, ele estava vivendo no ano 52, Jesus morreu em 33. Agora esse casal, quando ouviu esse pregador eloquente pregando, disse, vou levar a senhora para minha casa, eu vou falar para ele que a coisa vai um pouquinho mais longe, né? Ele está falando de um mensageiro que precursou a Cristo, nós estamos um passo à frente, Cristo morreu, ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo que nós temos agora, ele não sabe nada disto, nós temos grandes ensinadores na mensagem, mas quando chega na hora de mostrar abertura, quando chega na hora de mostrar que os 7 selos estão revelados e o 7º selo é um mistério que estava dentro de cada eleito e que nesta hora esse mistério tinha que explodir e você vê esta palavra revelada, você não deve pregar aquilo a menos que você tenha visto aquilo. Você pode dar testemunho quanto você quiser, mas se você não tem uma experiência com aquilo, aquilo não funciona. Testemunho só funciona quando você passou por aquilo, viveu aquele momento, você viu aquilo. Agora, por que eu vou pregar a abertura da palavra se eu não vi? É porque nós temos muitos pregadores que falam desse assunto
Eu sou uma vaquinha de presépio que vou atrás disso? Que balanço a cabeça porque todos balançam? Não. Você pode ter convicção, muita convicção, mas saiba, você pode ter uma convicção errada. Não, eu tenho convicção, pastor, tem. Aí você vai vir na convicção que ele tem, está errada. Então isso é insistir numa coisa que não funciona. Você tem que ter convicção quando Deus te mostra, quando Ele te revela. Quem estava nos mistérios? Quem estava dentro do livro? A pergunta é esta: quem estava no livro? Por que o livro foi aberto? Se as pessoas têm uma mera ideia, que é como abrir essa Bíblia aqui e ler uma página, você não viu nada. Porque o livro de Apocalipse 5, que o Cordeiro veio com ele, quando ele abriu o livro, ele abriu a palavra na sua alma. Você sendo parte daquilo, você estava naquele livro, você é aquele livro, porque aquele livro significa vida eterna. Se você tem vida eterna, esse livro está aberto. Se não tem vida eterna, esse livro está fechado. Por isso que o sétimo selo é Cristo. Agora você tem convicção que Cristo está dentro de você? Veja. Nós temos que ter convicção que Cristo está dentro de nós. Porque se Ele não estiver aqui agora, dentro de mim, então certamente eu não tenho o seu Espírito e estou chamando Ele de Cristo porque os outros falam. Mas Ele está aqui dentro. Se Ele está aqui dentro, é a sua palavra revelada? A palavra, isto que o profeta disse, é Deus encarnado. O que é Deus encarnado? Cristo em ti, Cristo em mim. Isso é Ele encarnado, é a palavra encarnada. Quando ela entra dentro de um homem, de uma mulher, então a palavra se encarna e você fala com segurança: Cristo vive em mim. Paulo tinha tanta convicção que ele podia dizer assim, tem uma coisa, sejam meus imitadores. Se eu fizer alguma coisa errada, vocês não façam, tá? E se eu pregar alguma coisa errada, vocês não preguem também. Então, se ele fizesse isso, ele não podia ter essa certeza. Se eu faço coisa errada, se eu tenho hábitos pecaminosos, se eu não tenho uma vida rendida a Cristo, e se Cristo não está em mim, como que eu tenho a ousadia de dizer, me imita? E você está imitando a Cristo. Um dia, escute isto, eu sabia que isso seria um pequeno ensinamento. O dia que você tiver coragem de dizer para as pessoas te imitar, nesse dia você está prontinho para o rápido. Eu não tenho coragem não, pastor, para mandar as pessoas me imitar. Ixi, não dá. A responsabilidade é muito grande. Então vão copiar a minha vida. Tudo que eu vou fazer, elas irão repetir. E, pastor, eu faço certas coisas que Cristo não faria, não. Então tem alguma coisa errada. O que você acha se eu chegasse para o Senhor Jesus e Jesus disse assim, Herodes, ele é uma raposa. Raposo quer dizer astuto, enganoso. Esse homem aí, este homem que passa a mão no chicote e bota todo mundo para fora com pancada,
é só cadeira e banco que voa lá dentro do templo, está limpando a casa, batendo em todo mundo, e esse é o Messias? Vocês estão com brincadeira? Se você tem Cristo e vê alguma coisa errada, isso vai lhe incomodar. Quando você vê coisas erradas e não lhe incomoda nem um pouquinho, tem algum lugar, tem alguma coisa que não está certa. Porque qualquer cristão, quando vê coisa errada, comportamento errado, atitude errada, crente que está galerando a vida inteira só falando da vida dos outros, corta isto, diabo. Se não sabe falar coisa boa, não fale coisa ruim, fique quieto. Saiba que todas as vezes que você desfere uma crítica descaridosa contra o pastor ou o irmão, é o diabo. O diabo está usando a sua boca. Jesus não falaria mal de mim, não. Jesus também não falaria mal de vocês. Agora, se tem alguém com esse espírito, então saiba que o diabo está fazendo sua língua ficar mole. Bater a língua no dente. Você pode não admitir, mas é verdade. É isto. Porque de uma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Ou ela é doce ou ela é amarga. Ou tem doçura ou tem amargura. Voltando dentro daquilo que eu estava trazendo agora aqui para vocês, dentro desse assunto, Cristo, dentro de você, você não tenha nenhuma dúvida de dizer para aquela pessoa, pode me imitar, que eu lhe garanto que você está imitando a Cristo. Foi isso que Paulo falou. Sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. E outra vez ele foi mais eloquente. Ele disse, olha, tem uma coisa, você sabe que eu não vivo mais? Conhece o Saulo de Tarso? Fariseu de fariseus, nasci na Sicília, criado aos pés de Gamaliel, aquele homem poderoso, eloquente, aquele homem rico. Morreu aquele homem. Você não encontra mais aquele homem chamado Saulo. Porque eu não vivo mais. Tudo que você me vê fazer e falar é Cristo. A noiva terá que chegar exatamente nesta posição. Isso significa que Cristo está vivendo dentro de você. Então você viu como que era Apolo? Eloquente, poderoso. E só conhecia João Batista. Já era o ano 52. Ele era de um país de gente sábia, de Alexandria, como lemos aqui, ele era um egípcio. Aí Priscila e Áquila levou ele para casa. Levou ele para casa, sabe para quê? Para apresentar ele, vou te apresentar um camarada, vou te apresentar um homem, que você vai ver como ele ensina. Não é nada disso, você é um grande pregador, mas quando você ouvir aquele homem falar, os seus ensinamentos, você vai mudar de ideia. Porque aquele casal conhecia Paulo. Eles estavam debaixo da sombra do ministério de Paulo, como estamos debaixo da sombra do ministério do irmão Branham. Aí ele chegou lá na cidade de Éfeso, né? E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Que pregador! Esse pessoal, que esses discípulos eram de Apolo. Vocês já receberam o Espírito Santo, mas nunca ouvimos falar que existe isso. O que é isso? Por isso, quando você começa a abrir a palavra e fazer soar os trovões, fala, o que é isso? Esse camarada é louco? Nem sabemos que isso existe. Perguntou-lhes, em que sois batizados? Então, eles disseram, no batismo de João. Agora, veja, Paulo pegou essa escritura aqui, nesse lugar, e levou ele lá atrás. Levou lá atrás, nos dias de João. Paulo conhecia aquilo.
Paulo sabia o que estava fazendo. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir em Jesus Cristo. Ele está citando as escrituras que eu li lá em São João. Agora, e veja bem, e os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. Estes eram todos 12 varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Agora, se você vê isso aqui, esta leitura que eu fiz aqui, você vai entender que quando Paulo estava pregando para eles, tinha uma igreja. Quando falamos de igreja, falamos de um certo tipo de crente. E você lê 2 cartas, 1ª e 2 Coríntios. Mas é uma carta só foi dividido no meio, certo? É uma carta só. E Paulo tinha tido muito trabalho com aquela igreja. Agora Paulo chega lá no capítulo 3, eles ficavam disputando. Não, Apolo é muito melhor. Não, Pedro. Outro, não, é Paulo. Paulo ouviu um alvoroço. Será que isso acontece hoje? Eu sou desse pastor. Não, o que ele prega não serve. Esse aqui sim. Não, é esse aqui. Então tinha uma disputa terrível. Paulo chegou, para aí. Não é Paulo, não é Apolo, mas é Cristo. E começou a ensinar a igreja. Você vê que no ano 52, a igreja de Coríntios tinha preferência por um pregador que pregava só a doutrina de João, não conhecia nem o Espírito Santo. Estava disputando. E Paulo chegou e mostrou, não é Paulo, e não é Apolo. Eu plantei, eu fiz uma base, um plantio. E sobre essa semente que está crescendo, ele está trabalhando nisso. Agora, Cristo morreu por vocês, por mim, por Apolo. Então, Paulo não foi lá para empurrar Apolo para fora, dizendo, não, é um herege, ele é um falso, ele não conhece Cristo, que é o mensageiro, que nos veio, que morreu, ressuscitou, eu encontrei com ele no caminho de Damasco, eu tenho testemunho, ele fala comigo, eu ouvi ele por 2 anos lá no deserto. Não, Paulo não reivindicou isto. Então Paulo trouxe, olha, esse é um excelente pregador, mas não fique baseando na vida dele, no que ele faz. Não tenha ele como o tronco da árvore, e nem a mim, mas fique com Cristo. Foi o que ele estava mostrando. Agora que você percebe o que é um mensageiro, é pela maneira que ele anda. Você se conhece uma mensagem pela atitude do mensageiro, a maneira que ele se comporta. Ele não é maledicente, ele não traz divisão no povo, ele concilia o povo. Estou lendo aqui na Bíblia. Veja o que Paulo disse aqui, ó. Será que alguém teria coragem de fazer isso aqui? Quer ver? Romanos 8. Não, Romanos 2, estou voando. Romanos 2, versículo 16. Paulo falou assim, ó, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Diz, olha, Deus vai julgar o segredo dos corações pelo meu evangelho. Veio o irmão Brana, tomou o que Paulo ensinou e abriu para nós. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo disse, olha, vocês nem todos irão dormir. Muitos vão ressuscitar. Muitos não provarão a morte. Então, lá em 1 Coríntios 15,
Em 1 Tessalonicenses, também capítulo 4, você encontra Paulo deslizando e mostrando que haverá um arrebatamento. Aquilo era o selo para aquele dia, aquilo era a abertura da palavra para aquele dia. Como que esse homem sabe que vai haver um arrebatamento? Como que esse homem sabe que vai ter um povo trasladado? E que nós não dormiremos, sermos transformados num abrir e fechar de olhos? Nunca na história você leu isso, nem de Moisés. Fala que Enoque foi embora, foi levado, foi trasladado, mas não disse assim, literalmente. E Enoque foi transformado num abrir e fechar de olhos. Só fala que Enoque desapareceu e foi para casa com o Senhor. Mas aqui ele fala, você será transformado. Esta carcaça velha, esse tabernáculo velho, desaparecerá num piscar. Você pisca o olho, já está do outro lado num corpo novo. Agora, quando ele falou isso, ele tinha essa experiência aqui. Você quer ver? 2 Coríntios, eu creio. É isso mesmo. Por que Paulo falou isso? Ele falou por causa dessa experiência aqui, ó. Ele diz assim, ó: em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Agora, vamos voltar lá atrás. O que esse homem está fazendo? Diz, eu conheço um homem que foi no céu e que ouviu palavras inefáveis que eu não tenho coragem de dizer a ninguém. Mas ele disse, era um homem. Ele não disse que era Paulo que foi, porque Paulo não foi lá. Ele não disse que era Saulo que tinha ido lá, porque também não era Saulo. Eu conheço um homem que esteve lá, não esse aqui, que esse não entrou lá, esse não foi lá, mas teve um que foi lá e eu sei quem ele é. Então Paulo tinha uma experiência de entrar naquela teofania e ir na presença de Deus, entrar no paraíso, e ele voltar depois e dizer, olha minha gente, eu mudei, num piscar de olhos estava lá no céu. Então vai vir um tempo que terá um povo que vai fazer exatamente acontecer com eles que aconteceu comigo. Eu pisquei aqui, quando abri o olho no piscar, eu estava na presença do Senhor no paraíso, ouvindo palavras inefáveis. Aí ele podia escrever sobre o arrebatamento, ele podia escrever sobre a transformação num piscar de olhos, porque ele tinha vivido essa experiência, ele podia testemunhar daquilo, porque ele tinha vivido aquilo. E chega o William Branham, ele entra também na outra dimensão, e o corpo dele estava aqui, diz, eu vi o meu corpo lá, em cima da cama, com a mão na nuca para trás, e eu estava em outro lugar, eu encontrei meu cachorro, meu cavalo, a minha cadeira de descanso, eu encontrei uma multidão lá, eu pensei que era todo o santo das eras, era só os meus convertidos, que eram milhões. Certamente, essa igreja estava lá, não esse velho homem mortal, caído aos pedaços, mas tem um homem novo, perfeito, que Deus veio aqui na terra, encheu a sua alma da vida dele, do espírito dele, para colocar lá naquele dia. Vocês estão vendo
que Deus deu uma experiência para o primeiro mensageiro e dá para o segundo mensageiro para chegar e empurrar coisa firme, dizer assim: olha, eu fui lá, eu estive lá. Um dia eu estava pregando nessa igreja esse assunto, há muito tempo atrás, aí, antes da abertura da palavra, tive um idiota nessa igreja aqui, disse assim: cachorro. O cachorro do meu mano estava lá? Falei, ele viu, estava lá o Fritz. Ah, eu não suporto cachorro. Você lembra disso? Você lembra disso, irmão José? Foi o marido da tua mãe. Eu não suporto cachorro. Cachorro quando lá, você dá um tiro na cabeça dele. Falei, então o senhor não vai parar no céu não, que o cachorro do mamãe vai latir lá. Olha o pensamento carnal do homem. Olha a ideia que ele tinha sobre o céu. Será que o céu você entristece, você aborrece? Será que no céu você tem tristeza? O profeta diz, é felicidade plena. Não há um minuto de tristeza. E ele disse assim ainda, felicidade, muito mais do que felicidade. Agora, eu estou citando o mensageiro Paulo, para mostrar por que ele era mensageiro. Porque ele foi no céu, porque ele viu o corpo transformado, porque na hora de discutir um assunto sério, que tinha 2 partidos na igreja, tinha 3, tinha Cefas também, Pedro, Apolo e Paulo. Ele trouxe a igreja a uma convergência e tirou a dissensão da igreja e mostrou para a igreja que não eram os 3, mas que era Cristo. Então você vê a maneira que ele andava, a maneira que ele falava, o seu testemunho, a sua vida. E ele passou a vida dele para a igreja de Éfeso. E o irmão Brana passou o que estava nele para esta igreja. Para nós. A vida que o irmão Brana viveu não era a vida de William Brana, que veio de Charles Brana e nem de Ela Brana. A vida que o irmão Brana viveu era Cristo em sua totalidade. E ele passou esta vida para a igreja através desta mensagem. Por isso que eu digo, esta mensagem, ela é o ultimato final. Esta mensagem, ela é o veredito final. Se esta mensagem não der ao homem o céu, o novo nascimento, ele está perdido, ele não tem semente. A maneira que Paulo falava, que Paulo ensinava, eu tenho muita escritura aqui, só li poucas escrituras aqui. Então, aquilo provava que ele era um mensageiro para aquela era, e vê a igreja que ele levantou. Éfeso. Ele disse, não teve uma igreja na terra como a de Éfeso. Ele chegou na Éfeso, ele podia falar de eleição, falar de predestinação, falar da plenitude dos tempos, falar sobre casamento. Lá no final do livro, digo-vos a respeito de Cristo, a igreja, cante esse mistério. Ele podia falar da serpente, ele podia mostrar o casamento da serpente com Eva, a ruína do jardim. Ele diz, eu temo que como a serpente enganou Eva, venha enganar vocês também da simplicidade de viver em Cristo, lá em 1 Coríntios 12. Então você vê que Paulo tinha conhecimento de tudo para aquele dia, e a igreja de Éfeso captou uma coisa. Então eles sabiam que eram eleitos, sabiam que eram predestinados, sabiam que era o Espírito Santo. E começou como? Começou com 12 pessoas, 12 varões, e que nem conhecia Cristo, conhecia só João. E Paulo foi lá, numa cidade caída na idolatria, que adorava a Diana dos Efésios, quebrou a panelinha da idolatria daquela cidade, trouxe um povo para Cristo e mostrou para o pregador eloquente Apolo que aquele tempo tinha passado, aquela era tinha passado, não, o seu sermão estava fora,
O seu sermão agora não acontecia mais nada com ele, não trazia salvação para ninguém, não trazia nenhum resultado. O sermão do eloquente Apolo só fazia ser um bom religioso, não dava o Espírito Santo para a igreja, porque ele não tinha o Espírito Santo para dar. Se um homem toma este lugar que eu estou aqui, que Deus seja misericordioso nesta hora, ele tem que saber o que ele tem para dar. Ele não pode nem pensar, eu estou aqui esperando receber o Espírito Santo. Então desce, recebe, depois você volta. Mas não faça sem tê-lo, porque não vai funcionar na sua igreja. Agora Paulo, por mais que ele tinha, por mais que ele ensinasse, ele foi expulso de cidade, foi rejeitado de cidade. Ele foi apedrejado, ele foi morto, ele foi ressuscitado pela oração dos santos. Mas o Senhor estava colhendo a semente daquele dia. Eu vou ler aqui 2 parágrafos para vocês, na mensagem O Único Lugar Provido por Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde está? Ah, está aqui. Agora, se recordam como acabamos de estudar as 7 eras da igreja? O mensageiro à igreja anterior. Sempre é assim. A morte dos pentecostais produziu o rapto da noiva. Vê você. A morte de Lutero, Wesley, a morte de Wesley trouxe os pentecostais, e a morte dos pentecostais traz agora esta mensagem. Aqui temos fixado através de toda a Escritura, e não há nenhuma Escritura na Bíblia que não se entrelace como um com a outra. Vê você, todos estes tipos. Eu não tenho educação, porém tenho o Espírito Santo, o qual me mostra através de outro canal e me ensina por meio da natureza. Isto é pela palavra. Tem que ser a palavra, porque traz consigo suas promessas. Da carne que matares à tarde, do primeiro dia, nada ficará até amanhã. Lutero, o qual teve a verdade, ensinou a igreja: o justo em sua fé viverá. Porém, você não quer ficar com isso, como se isso fosse toda a doutrina, estando aqui na era metodista. Que faria você? Queimar isto no fogo. De que foi um tipo? A denominação que sai dessa palavra é a casca, o talo, tudo isso tem que ser queimado com fogo. Aquela parte denominacional por meio da qual veio não deve continuar, tem que morrer. Não vá deixar até o amanhecer do outro dia, da outra era, queime-o. Ele aqui está falando a noiva, somente a noiva, que vem subindo de cada era. Veja como isto é profundo. Vou encerrar aqui. Estou falando do mensageiro agora. Não dá para entrar lá em 2 Reis 9. A maneira que Jeú andava. Então, o que vigiava a cidade, o atalaia, olhou, falou: não conheço esse homem não. Mandou um mensageiro, ele pegou o mensageiro e pôs para trás dele. Mandou um segundo, mandou um terceiro. Jeú prendeu eles. Aí o atalaia disse assim: sabe de uma coisa? Pela maneira que ele anda, é Jeú.
E era Jeú. Então conheceu o mensageiro pela maneira que ele andava. Ele te conhece, ele me conhece pela maneira que andamos. Agora você viu aqui, Lutero, o que sobrou foi casca. O que era casca? Denominou. E Deus tirou o grupo. Vieram os metodistas com a morte de Lutero. Chegou no fim, veio a morte, virou casca, virou denominação. E trouxe os pentecostais. E quando os pentecostais morreram, já não tinha mais curso para a palavra aí. Se os pentecostais eram casca, agora estavam mortos, então o que tinha que fazer? Se eles eram uma denominação e morreram, então Deus ia tirar do meio deles o genuíno grão, o grão maduro. Então passaram as 3 eras, Lutero, Wesley e os pentecostais. E quando em 63, que o Senhor abriu a palavra, estava abrindo uma era. Vocês sabiam disso? Que estava abrindo uma era na abertura dos selos? E o profeta chamou a era da noiva, da era do grão. Agora, tudo tem que morrer que estiver ao redor dela. Veja essa verdade, tudo tem que morrer, só ela vai ficar viva. Como? Porque nós temos o povo que professa e crê no mensageiro, na mensagem. Mas você sabe que o que está saindo para fora é casca. Se tinha casca em Lutero, tinha casca nos metodistas, nos pentecostais, tem que ter uma casca aqui, porque está chamando o grão. Então, diz o profeta, aqui nessa mesma mensagem, e vivemos um tempo de morte, e de muita morte, tá? Porque a vida tem que desprender, da onde? Da morte. Não é a morte desprendendo da vida, a vida desprende da morte. Esse corpo não é morte, mas quando a vida entrou, se desprendeu da morte. Por isso você pode dizer, Cristo vive em mim, porque esse corpo mortal não tem mais participação. Quando você percebe uma pessoa apostatada, não precisa ser muito espiritual, porque a apostasia não vem para um grupo, a apostasia não vem para aqueles que rejeitaram a mensagem na primeira chamada, não quiseram nada com a mensagem, não é esse. A apostasia sai de dentro de um grupo, que toma outro ensinamento, outra doutrina, e sai e abandona por um outro ensinamento. Isto é apostasia. Agora eu quero ver você convencer uma pessoa que ela está apostatada. Convence ela. Você nunca vai convencer que ela se apostatou, porque um espírito enganou e puxou ela para fora. E você nunca vai colocar um eleito na apostasia. O eleito não muda o seu estado, a sua vida com Deus. Se ele ora hoje, ele ora mais amanhã. Se ele jejua hoje, ele jejua amanhã. Ele não tem tempo quente ou frio. Ele é crente em qualquer circunstância. Porque não pode parar. Não é a força dele, é a força do Senhor que está nele, que o levanta e não deixa parar. Amém? Por isso que o Senhor nos conhece pela maneira que andamos, pela maneira que nós vivemos, a maneira que falamos. É uma das horas mais complicadas, espiritualmente falando, que o mundo vive. Por isso que nós encontramos gente forte, destemida
e que não para nas adversidades, nas lutas que estão enfrentando. E tem outros que não precisa ter luta, simplesmente ele para. Então tem que ter uma diferença. Tem que ter uma diferença de espírito. Porque o Espírito Santo não te chamaria hoje e te faria cair amanhã. Eu conheci um pastor que já partiu no Senhor, viveu até bem, viveu 84 anos. Dizia: pastor, eu orava, eu jejuava, eu fazia vigília. Pastor, não tem mais força para orar, nem para jejuar, nem para fazer vigília. Eu estou morto. Era da mensagem. E hoje eu olho ele confessando que tinha saudade de quando ele orava, chorava nas orações, jejuava, e a vida dele era um fogo. E o fogo tinha apagado, ele estava morto e não tinha mais prazer no Senhor. Será que o Espírito Santo começou a fazer ele orar, chorar e jejuar, tinha abandonado ele para ele cair naquilo? Ou ele diria assim: olha, eu sei que a luta hoje é muito maior que quando eu comecei, mas uma coisa é certa, eu creio e eu vivo muito melhor hoje, sou mais crente hoje do que há 40 anos passados. Quando chegou no fim da jornada, tinha um homem que representa a noiva, sabem disso? Josué era o Espírito Santo, Caleb era o seu companheiro, que para onde ia Josué ia Caleb. Caleb representou o Espírito Santo. Ele disse: eu tenho 80 anos. Lembra-se disso? Eu tenho 80 anos hoje. E lutei com todos os demônios nessa terra. Nunca tive trégua, lutei noite e dia. Aí ele terminou dizendo: eu estou melhor hoje do que quando comecei. Você pode dizer assim: eu estou melhor hoje do que quando comecei? Amém. Vamos ficar em pé em nome do Senhor.